Nos últimos anos eu viajei por diversos países da América Latina com mochila nas costas, me apaixonando por cada povo, cultura que conhecia no caminho, até chegar a pandemia. Este período de isolamento me fez repensar muitos aspectos da minha vida e dar valor à liberdade. Por fim, decidi dar a volta ao mundo de carro com minha namorada Angélica e a pequena Meg. Só tem um problema, eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Por isso convidei viajantes que eu admiro para bater um papo neste podcast e aprender um pouco com eles. No episódio de hoje você vai ouvir a história do Lucas e da Maíra do projeto Adiantes. Fica por aí que tá muito legal. Gente, é um prazer imenso. Olá, tudo bom? Tudo bem. Gente, viu? Fala um pouquinho do projeto Adiantes. Vocês estão rodando o Brasil, né? Mais de um ano, né? Isso, completa um ano agora, dia 18 de agosto. A gente fala que a gente está isolado pelo Brasil, então a gente não é um viajante pelo mundo ainda, né? Mas já foram 20 estados brasileiros, toda a região Nordeste, região Centro-Oeste, Sul, e agora a gente está preparando para subir e fazer os estados da região Norte. Isso, a gente viaja numa Defender, então a nossa casa é uma Defender. Nesse momento a gente está numa pequena pausa só porque a gente veio tomar a vacina, mas a gente está se preparando aí para na próxima semana, nos próximos 15 dias, voltar para a estrada. Isso que eu ia perguntar, você estava viajando bem no meio da pandemia, né, cara? Como que era ter esse choque? Vocês estavam viajando antes ou começaram na pandemia? A gente decidiu antes da pandemia, então a gente tomou a decisão em novembro, dezembro de 2019, então era notícia só na China ainda, e então a gente falou para os respectivos empregos, né, fez uma transição de 3 meses, e aí em março a gente estava já preparado para sair em maio, né? A gente ia só deixar o carro terminando e iria pegar estrada dia 4 de maio, coisa que a gente não conseguiu, né? Porque era um pico mesmo de pandemia, a gente esperou a poeira baixar, vamos dizer assim, e no dia 18 de agosto aí sim a gente conseguiu pegar a estrada e a gente surpreendeu com a segurança assim, que a gente teve dentro do nosso motorhome, em regiões inóspitas, parques nacionais do Brasil, a gente se sentiu muito seguro, mesmo numa fase caótica, né, no país com a pandemia. Eu acho que a gente é de São Paulo, né? Então, no caso, a gente estava morando em Sorocaba antes da gente tomar essa decisão, né, de sair viajar por aí no nosso carro. E aí, durante esses meses que a gente teve que esperar a poeira baixar para cair na estrada, a gente acabou ficando em São Paulo, na casa da nossa família. E a gente fala que a gente se sentia menos seguro em São Paulo, né, do que a partir do momento que a gente saiu viajar. Então, querendo ou não, teve aí um pouco de julgamento, do tipo, vocês vão viajar na pandemia, mas no fim das contas a gente ficou muito mais isolado viajando do que a gente estava se sentindo em São Paulo. Principalmente em São Paulo, né? Vocês estão... Sim, exatamente. Um ninho. Exatamente. Dá um ninho ali, cara, dá 2 passos e barre alguém. Exato. É complicado. Mas vocês estão sendo de Defender também, né? Eu tô falando que eu também... Ixi, caiu. Voltou vocês aqui. Eu também escolhi a Defender para viajar, e eu vi que tem uma comunidade em volta da Defender que eu não sabia, sabe? Eu vou ser bem sincero, meu sonho nunca foi viajar de carro, eu sempre tive um sonho de dar volta ao mundo e viajar de mutilão, porque é a viagem que eu sempre fiz. Mas quando o Gabriel, vocês conhecem, do Casei Sem Casa, um beijo, Gabriel e Júlia, decidiram sair viajando de carro. Eu falei, cara, que viagem, que coisa. E eles mostraram que realmente era mais em conta, era mais rentável, era mais até seguro. E eu falei, cara, então eu acho que esse é o caminho. Mas eu não esperava essa comunidade em cima da Land Rover Defender. Vocês entraram de cabeça nessa comunidade mesmo? Ou
também já te conheciam essa Na carro verdade, e essa história? Não, é até engraçado você comentar que começou a viajar de mochilão, porque a gente também. A gente fazia viagens desde a época de faculdade, dessa forma, né? A gente fez a mesma faculdade no interior de São Paulo, e aí você tinha aquelas férias de 2, 3 meses, a gente aproveitava para conhecer o mundo de mochila, né? Era o que a gente conseguia naquela época. E só depois de ir para o mercado de trabalho, ficar quase 10 anos juntando, né, que a gente conseguiu, né, realizar o sonho de comprar um carro que pudesse ser um carro casa, né, com espaço interno, 4x4, e adaptar ele como um todo. E a gente nunca foi muito ligado assim em carro, porque a gente até tinha um carro, mas um carro econômico em casa, mas o meu trabalho era sempre com carro da empresa, né? Carro da Localiza, então eu não tinha muito apego por carro mesmo, né? Desculpa. Não vi. O que travou aqui? Pode falar. Não, perdão. Pode dizer. Não, é que eu fiquei curioso, estão falando do trabalho. Vocês se formaram e trabalhavam em quê? A gente formou em Botucatu, né? Maíra veterinária, eu sou agrônomo. Então é o mesmo campus, né, das agrárias lá, da Unesp. E na época a gente estava trabalhando, né? Até o começo do ano passado a gente ainda estava trabalhando e trabalhando com as nossas profissões mesmo. Sim, e era uma rotina complicada. A gente tinha acabado de casar, mas a gente pouco se via, porque eu saía segunda-feira de casa, pegava um voo em Viracopos e voltava só na sexta. E Maíra com plantão, né? Plantão de fim de semana na clínica veterinária. Ela é ortopedista, né? Então, muitas cirurgias de gato, cachorro, durante os fins de semana. Uhum. Então, a gente estava numa rotina bem complicada já por uns 3 anos, né? E aí, a gente, numa conversa, assim, na verdade, a gente já vinha trabalhando isso na gente. A gente tinha feito 2 viagens, né? Que eu acho que mudaram um pouco a nossa cabeça, deixaram ali uma sementinha plantada de que a gente queria muito fazer isso. E eu lembro que numa dessas conversas eu falei que eu morria de vontade de conhecer a América do Sul de carro. Eu queria viajar devagar, conhecer com calma. E é isso, acho que acabou sendo plantado na nossa cabeça, assim, de uma forma que virou um objetivo, né? E a partir do momento que virou um objetivo, a gente foi fazendo tudo para isso dar certo. E fomos buscando os carros também, né? E aí a Land Rover tem uma história de viagem por terra na América do Sul, então a gente via terra adentro, a gente viu o projeto Mundo por Terra, viu Serial Trippers, a gente tinha algumas referências e aí é muito apaixonante a hora que você entra nessa comunidade. A gente não fazia ideia de que era tanto assim mesmo, e hoje a gente criou muitos bons amigos por causa do carro. Com certeza. Eu também, um dia, quando eu fui comprar o carro, eu até contei pra vocês, acho que não lembro que eu contei pessoalmente. Quando eu fui comprar o carro, foi difícil achar. Ele não é um carro que é muito fácil de encontrar, né? Em bom estado, principalmente. Não, aí encontrei esse carro e fui falar com o dono. Falei, você está vendendo, né? E você, mas você quer comprar? Quero comprar. Mas o que você vai fazer com o carro? Eu falei, o que eu vou fazer com o carro? O que você vai fazer com o carro? Cara, eu vou usar ele, vou viajar e tal. Você vai viajar para onde? Falei, cara, tem um plano tal de viagem ao mundo, assim. Tá ouvindo esse vento aqui? Forte, mudou o tempo aí. Ele fica uma flechinha e fica sem esse vento. Enfim, aí junto com... Ele falou assim, você vai viajar o quê? Viajar o mundo. Tá, então acho que eu vou vender para você sim. Falei, como assim, cara? Eu falei, mas não, porque se você fosse revender ele, aí eu não queria, porque muita gente tá mandando esse carro para os Estados Unidos. Eu falei, cara, quem tá mandando carro para os Estados Unidos, cara? Falei, aí quando ele me vendeu. Fazer com ele aqui, né? Exato. Aí quando ele me vendeu, ele falou assim: agora já pode ir, agora você já é um landeiro. Eu falei, que eu sou o quê?
são landeiros, você já pode ir no Costelão dos Landeiros, tal. Eu falei, pô, legal, cara, agora eu vou no Costelão dos Landeiros, cara, agora já estou apto aí ao Costelão dos Landeiros. E você vai ver na estrada que eles é uma comunidade que se ajuda muito, eles respondem muito rápido, eles estão no Brasil inteiro, então se você tem problema, a gente teve problema no Piauí, teve problema quando eu digo precisar ter um suporte, né? Às vezes é uma troca de óleo, uma troca de filtro, às vezes quebra, mas a gente teve que acessar no Piauí, teve que acessar em Pernambuco, no Ceará, Mato Grosso, Goiás. Então, em Santa Catarina. Faz parte. A gente usou bastante a comunidade. Vários lugares. Chegou um momento que a gente falou assim, a gente não pode fazer parte só da comunidade em São Paulo, né? Do estado. A gente tem que ir do Brasil, daqui porque a gente estava... é do mundo, né? E tem mesmo. Em cada país, e tem os da América do Sul também. O antigo dono já foi me colocando em grupos, assim, eu tô da América do Sul e todo o Sudeste. Me ajudou bastante. Tem muita coisa que eu estava arrumando o carro, eu perguntava lá o que eu faço aqui, eles mandavam, era bem interessante. Então é uma comunidade que ajuda bastante. Então eu fico um pouco mais tranquilo na hora de viajar, assim, que não é só Brasil, é em outros lugares. E não é só, tipo, tem o ex-landeiro também, vamos dizer assim, que é o cara que trocou, mas ele ainda ama o carro. Então, teve um caso no Ceará de encontrar um rapaz que tinha vendido, né? Vendido a Defender, ele estava com uma Pajero, e aí ele parar o carro e abraçar o nosso carro, porque era a mesma cor, o mesmo modelo, o mesmo ano. A gente tomou um susto. Das do nada, dunas lá. Apareceu um cara, saiu correndo e começou a abraçar o carro. E a gente falou, o que aconteceu? Aí ele falou, eu tenho tantas saudades do meu, é que eu tive que vender. Colocou a gente em grupo também, tirou foto para os amigos. Vira uma paixão, é muito doido. Eu ainda eu tô sincero que ainda estou desenvolvendo essa paixão. Hoje eu gosto, mas eu não sou apaixonado ainda pelo carro, mas quando você morar nele, quando você morar nele, pode ter certeza que você vai ficar apaixonado. Exatamente. E já que você dá o gancho de morar nele, eu acho que como foi vocês fizeram o projeto? Como foi, eu acho, o começo assim de cara, vou morar no carro, e como foi os primeiros meses? Tá, a gente não fomos nós mesmos que adaptamos o carro, a gente levou para uma empresa de motorhome para fazer isso, porque a gente não tinha know-how e tempo para fazer. Mas a adaptação, eu vou dizer que foi até que rápida, né? Acho que a principal coisa ali que a gente tem que se adaptar é não ter um banheiro, né? A gente não carrega o porta-pote, que é aquele vaso químico portátil. A gente tem um chuveirinho que dá para a gente tomar banho, a gente já usou várias vezes de água fria, mas quando a gente estava no Nordeste usava muito. Mas eu acho que é o primeiro ponto a se adaptar. E claro, né, um pouco espaço, né, mas foi uma adaptação, eu digo que bem rápida, e uma coisa que eu sempre falo que a gente aprendeu nesse 1 ano de estrada aí é que a gente é adaptável a qualquer situação, então o menor dos problemas é morar num carro. E quando você está na estrada, você vê pessoas em várias situações diferentes, você vê o mochileiro, você vê o cara que está indo de carona, você vê o cara que anda num sandeiro, você vê o cara que anda numa van, o cara que anda no motorhome estruturado. Então, são várias situações, cada um tem que se adaptar. Então, a gente viu num carro com um espaço interno bom e as adaptações bem feitas, o projeto que a gente definiu com o pessoal lá no Sul, como uma coisa bem mais confortável do que outros vizinhos nossos de camping. Então, isso deixou a gente mais tranquilo também. Sim, nossa situação não é nem de longe a pior. Eu fiquei em dúvida agora aqui. É uma parte que me preocupa, a Angélica. Acho que vocês não conheceram, né? Não, infelizmente. Infelizmente. Ela ainda está trabalhando. Não, dá certo. A gente vai se conhecer na estrada, não tem problema. Vamos, com certeza. E essa parte tu falou do banheiro. Não tem banheiro. Como que faz? Desculpa se eu estou sendo muito delicado, tá, gente? Vocês podem explicar, tá? Fazem pra gente. Porque eu fui pensando, porque contra o lugarismo,
ou você acha banheiro, segura, ou vai abre um buraquinho no chão mesmo? Como que é? É até engraçado que tem um amigo, a gente escreveu uma vez sobre banheiro na estrada no blog que a gente tem no nosso site, chama Blog to Be Wild, e aí um amigo meu na hora me mandou um WhatsApp falando assim, Lucas, eu só não faço uma coisa igual vocês estão fazendo porque banheiro para mim é uma coisa, é um ritual, assim, eu tenho Todos os dias. horário, eu ouço música, eu leio, tipo, é o lugar, assim, dele. E eu tenho, assim, não é um ou dois amigos, são vários que vieram falar comigo sobre o banheiro. E o que a gente fez de início, né, principalmente quando a gente estava acompanhando o Rio São Francisco, no Nordeste, Centro-Oeste, foi ter o suporte de camping. Então, o camping, normalmente, eles têm chuveiro, tem privada, tem pia. Então, a gente contava com esse anexo. Além de postos de gasolina, que você tem também uma estrutura de apoio, e quando você vai para o camping selvagem, vamos dizer assim, no meio do nada, É, natureza. aí é natureza, você tem que ter uma pá, você tem que ter um papel, você tem que saber o lugar, faz parte também de uma viagem de carro. Imagina para se adaptar a isso, foi fácil ou foi tipo, cara, eu tô cagando, desculpa pela palavra, mas eu estou cagando no meio do mato, gente. É essa que eu fiz na minha vida. Olha, É muito natural, assim, eu acho acaba que sendo natural. pra gente nunca foi uma coisa assim, né, um grande problema. Até fisiologicamente nosso organismo se adaptou, porque antes, sei lá, a gente ia no banheiro todo dia. A partir do momento que a gente começou a morar no carro, o organismo parece que se adaptou a saber os lugares que a gente pode isso. sentir vontade ou não, sabe? Então é doido. Mas a gente se adaptou muito rápido mesmo. E não passamos muito aperto. Não assim, passamos teve assim, aperto. várias cenas de Você teve piriri, situações de assim, aperto nesse um ano aí? Acho que teve o quê? Umas 2, 3 situações, assim, sabe? Mas vai do corpo de cada um, do metabolismo de cada um. A gente tem amigos também que tem várias histórias de piriri no meio do deserto, e aí os fins mais trágicos possíveis. E em último caso, tem gente que também não consegue ficar sem, então vai carregar um porta-pote. Eu tenho um papagaio que a gente chama, que é como se fosse um pinico, é uma garrafinha. Que em situação que eu não tenho que fazer, eu uso meu piniquinho ali também para No frio lá do sul. né? Para fazer xixi. Então a gente dá um jeito, sabe? Muito bom. E você fala em perrengue. Quais são os perrengues que eu tenho? Tipo, Arthur, você vai passar. Você vai passar. O carro vai quebrar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Você. Todo mundo fala que você tem que aprender um pouco sobre o carro para conseguir fazer alguma coisa, ou pelo menos ir vendo se ninguém está te passando a perna em lugares ermos e tal. E fato é que você começa a viagem sem estar preparado o suficiente. Então, o negócio é você, com toda oportunidade que você tem, você aprender. Então, ficar do lado do mecânico. No meu caso, eu pergunto toda hora, eu fico fazendo quase uma entrevista com o mecânico. Deve adorar você. Pior que depois faz amizade. A gente já, numa situação, o perrengue maior que a gente teve assim, em relação ao carro, além das atoladas, que a gente atolou algumas vezes, foi uma vez que o carro realmente parou de funcionar e a gente estava no interior do Piauí. E aí a gente foi no único mecânico que mexia com o carro a diesel na cidade, que era uma cidade super pequenininha, e o Lucas lá do lado do cara o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, e o cara tava estressado já, que não tava dando certo. Falei, esse cara vai mandar a gente embora daqui. No fim do dia, o cara levou a gente pra casa dele, fez churrasco, comprou cerveja, a gente dormiu na oficina. No dia seguinte, ganhamos um monte de presente. No fim, a gente é amigo dele até hoje, assim, sabe? Então, depende da pessoa também. Tem gente que vai acabar vendo uma empatia aí nessa questão da gente estar do lado o tempo inteiro, porque é a nossa casa. Não tem como a gente simplesmente deixar embora, né? A gente tem que ficar lá. E outra coisa é que a gente teve a experiência no Brasil, né? 1 ano de viagem no Brasil. Então, é conhecido como um povo acolhedor, né? Então, pode ter alguma desavença, alguma coisa no começo, mas depois ele, no geral, te recebe muito bem. Então, nossa, no Nordeste, principalmente, assim,
fica parte da família, não quer deixar você sair, quer ir para o mercado com você, quer fazer churrasco, Quer mostrar a cultura local, quer mostrar a os culinária lugares. local. Então, lá a gente se sentiu, assim, extremamente bem acolhidos, assim. Então, a gente não teve problema nenhum. E os outros perrengues maiores, acho que... assim, temperatura extrema, né? Que às vezes... Tanto o calor, por exemplo, do Piauí mesmo, como o frio que a gente passou na Serra Catarinense. Isso é teste para o carro, é o teste para a gente, para ver se a gente trouxe as coisas certas dentro do carro, mantimento, roupas. Às vezes o carro não liga, às vezes a porta não abre. Então, congelada, acontece. Mas é bom vocês falarem isso, porque uma das maiores preocupações, por mais que eu estou pesquisando, estudando, mexendo no carro, ainda às vezes eu estou com essa sensação que eu não conheço o suficiente da mecânica para sair, sabe? Você sempre vai ter essa sensação. Sempre vai ter essa sensação, porque tem pessoas que estão com o carro há muitos, muitos anos. E o bom é que é um carro simples, né? O ano do seu carro, o ano da minha Defender, não tem tanta parte eletrônica, né? Um carro muito mecânico. Então você pode remendar uma mangueira para chegar até um lugar, você pode fazer uma junção simples, usar arame, esse tipo de coisa básica tem que ter no carro, borracha, e conseguir chegar até um lugar mais civilizado para ter ajuda de mais pessoas. Não, esses dias mesmo, a gente teve uma mangueira nossa, rachou, né, amor? No intercooler. Acho que e aí a gente parou numa cidade tentar trocar a mangueira, e a gente foi pesquisar na internet, a gente achou a mangueira certa, assim, original em São Paulo, por um preço ok. Quando a gente foi comparar nessa cidade, queriam cobrar, sei lá, 3, 4 vezes o preço. A gente falou, não dá. No fim das contas, a gente achou uma de S10 no desmanche, colocamos e conseguimos. Estava no Paraná, conseguimos chegar em São Paulo tranquilo com ela. Tem formas, assim. Então... Tá engraçado, tipo... Quando eu comprei o carro também, o próprio ex-dono, assim, vou te mandar aqui, mandou os 2 PDFs, assim, que é o manual do quebra-galho, assim. Que é maravilhoso, cara. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp. Chama Manual do Quebra-Galho. O mais legal era, acho que tá na Manual do Quebra-Galho versão 7. A gente teve 6 versões antes. Já sabe que levar, porque não é só a ferramenta que você leva no carro, você tem que levar as coisas para as gambiarras também. E o negócio, você pode uma possível emergência, você pode trocar a mangueira tal pela mangueira da S10, da Ranger. Então ele vai colocando, tipo, peças aleatórias, peças diferentes. É bem interessante. Vou mandar para vocês. Manual do Quebra-Galho. Não sei se tem versão 8, 9, peço perdão, porque eu tô com a versão 7 mesmo. Manda mais atualizada, que aí vai ser completo das gambiarras. As novas edições. Mas assim, as novas edições. Isso é importante, porque você vai estar, às vezes, com o carro na Colômbia, ou vai estar na Bolívia, ou vai estar no Piauí. Na África. E a pessoa de lá, né? Às vezes você não fala bem a língua dele e tal, você tem que abrir o motor, ele já tem que ter visto alguma coisa parecida. Então, mesmo que nunca tenha chego uma Defender 110 lá, se ele tem um conhecimento de uma Ranger daqui a pouco, ou de uma Sprinter, ele vai conseguir fazer alguns paralelos. Então, é um carro bom para longas expedições. Eu acho que você fez a coisa certa. Eu queria perguntar, hoje você era agrônomo e a Mayra era... É Mayra, tô falando certo? Ou é Maíra? Maíra, com acento, Maíra, não tem problema. Perdão. A Maíra era veterinária, certo? Hoje, vocês estão no sabático ou vocês trabalham em outras coisas? Como vocês estão se virando nesses dias? Então, não, a gente parou de trabalhar, né? A gente, como eu falei antes, a gente atuava nas nossas profissões. E quando a gente tomou a decisão de viajar, a gente fez as contas
para a gente saber o quanto a gente tinha, o quanto a gente gastaria. Então, a gente vinha guardando, a gente já tinha uma reserva. E, além disso, a gente tem um apartamento que está alugando. Então, o apartamento que a gente deixou alugando, ele é uma fonte de renda para a gente. Além do que a gente tem nosso dinheiro, as economias, elas estão investidas, então esses rendimentos ajudam a gente aí na estrada também. Mas hoje, atualmente, a gente não fala que a gente não trabalha, né? Porque a gente tem o trabalho das nossas redes sociais, do site, do blog, que é um trabalho que dá muito prazer, do carro, no caso. Dá trabalho. Você vai ver que dá trabalho. Não é o trabalho assalariado, não é o você de segunda a sexta, mas tem trabalho todo dia, exato. Às vezes físico, às vezes mental. E a gente fala que a gente é uma empresa de dois, né? Porque a gente tem também o trabalho de traçar o roteiro que a gente vai seguir, a gente tem um controle financeiro, assim, 99,9% maior do que era na nossa vida antiga. Então... E os custos, Arthur, eles caem bastante. O seu custo de vida vai para mais ou menos uns 60%, 50% do que você gasta hoje. Então, esse é um ponto importante, porque no nosso caso, aluguel, né, já vai sair, condomínio, a gente pagava condomínio em Sorocaba, não tem mais. Conta de água. Conta de luz, conta de água, empregada. Isso pode ir tirando. Refeição fora, que a gente comia muito fora. Hoje a gente faz muito mais comida, então também fica mais barato. Então a gente foi ajustando para o orçamento, né? Para o budget que a gente tinha mensal. E a gente já sabe aí que a sua namorada é cozinheira de mão cheia, então ela vai com certeza desenvolver várias comidas fáceis para vocês fazerem também na estrada. Então, isso foi querendo ou não, um desafio para a gente, porque a gente não cozinhava nada. Como o Lucas, ele viajava a semana inteira, ele comia pela empresa, né? Fora, restaurante todo dia. E eu ficava sozinha em casa, eu pedia marmita, fazia uma coisinha ou outra. Então, esse foi um desafio grande pra gente também. Esse foi uma adaptação, porque a gente teve que aprender a cozinhar refeições fáceis, refeições de uma panela só, esse tipo de coisa. A gente ainda não é cozinheiro, mas hoje em dia a gente consegue se virar muito bem. Eu falo, se eu fosse só eu ia muito, não ia passar fome. Eu ia passar fome, mas 1 ou 2 anos já estaria, minha saúde não estaria muito bem. Sabe? Não teria uma refeição equilibrada. E até uma das coisas que a gente quer lançar agora um canal chamado Fork Around. Que a ideia tipo, de em vídeo mesmo, da gente cozinhando, levar as histórias das pessoas no mundo através da culinária e ensinar receitas simples, sabe, tipo em todos os lugares que a gente passar. Então, com esse certeza. vai ser um projeto que vai ser interessante. A gente adotou algumas comidas aí da culinária nordestina, regional. A gente... Cuscuz, a gente começou a comer terra, muito. Manteiga de garrafa. Então foram coisas que a gente foi, querendo ou não, adotando para nossa alimentação. E que são coisas fáceis, que dá para a gente fazer no carro. Queijo coalho. Nossa, queijo coalho, gente. Como a gente comeu isso no Castanha Nordeste. de caju. Castanha. Nossa. Saudades. Isso no lugar, obviamente, que é muito mais barato, porque é parte da culinária regional. Então, assim, castanha de caju, que pra gente é super caro aqui no Sudeste, lá era um preço muito barato, assim como camarão, também. Nossa, na região do litoral, mais barato que carne. Então, isso vai ajustando, você vai começando a comer as comidas de lá, fazendo os pratos de lá, e começa a baratear também a sua viagem. Uma coisa, por exemplo, o Lucas, ele é doido por fruta, e a fruta preferida dele é maçã. A gente ficou, acho que uns 4 meses sem comer maçã, porque no Nordeste uma maçã estava custando tipo R$2, R$3 uma maçã. Porque se produz em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, então a logística para levar para lá é impossível, né? Muito, muito caro. Mas daí a gente comia em caju, no caso, né? Você pode substituir a maçã pelo caju. Com a Bela Gil, né? Bela Gil.
Eu ia perguntar uma coisa que até você falou da viagem, que você falou bastante coisa que fizeram juntos. Eu vou até falar uma das preocupações que é da Angélica, Aham. que é tipo, hoje a gente mora junto, a gente pegou um apartamento aqui em Bauru, mas a gente não fica o tempo todo junto, sabe? Então, como a gente tem horários totalmente diferentes, ela trabalha até a noite, e eu trabalho mais durante o dia. Uma das coisas é, será que quando a gente estiver junto, a gente não vai brigar muito, ou a gente não vai se enjoar? Ou você quer falar, eu não sei, a gente vai ter que ver. Eu pensei, cara, porque o que eu entendi, o Lucas viajava bastante, você também tinha bastante a rotina, aí de um momento vocês acabaram dentro de um carro minúsculo, passando Não, muito tempo minúsculo juntos. não. Minúsculo, Minúsculo não. desculpa, perdão, landeiros do Brasil, desculpa. Landeiros do Brasil. Olha, já vou ser expulso, já não vou poder ir no Um pouco a Costelão. menos. Não vou poder ir no Costelão, mas mentira. Mas, tipo, comparado a uma casa, é minúsculo, Sim, vamos dizer não, assim. sem 3 dúvida, metros sem dúvida, sem quadrados. dúvida. Mas eu entendo. Comparado a uma casa. Eu Como acho que isso é foi uma isso? preocupação de muita. Isso é uma preocupação de muita gente. A gente foi de um extremo ao outro, porque a gente já morava junto, já fazia, sei lá, 4, 5 anos, e a gente passava muito tempo longe, né? Porque ele viajando, eu em casa. E aí a gente foi para o extremo, que era viver 24 horas do dia juntos dentro de um carro, né? A gente fala que até esse tempo que a gente teve aí que ficar segurando as pontas para começar a viajar na pandemia foi um teste para a gente, porque daí a gente começou a passar mais tempo junto, né? Até a gente de fato sair viajar. E no fim das contas, assim, viver num carro faz com que a gente tenha que resolver os problemas, não tem o que fazer. Então, se a gente tiver uma discussão, não tem como cada um ir para um lado e deixar para conversar depois. A gente tem que resolver aquilo naquele momento. Você tem que enfrentar na hora, assim, você não pode fazer jogo, você não pode dar gelo em um, você tá ali. Então, se deu uma discussão, já tem que resolver, porque no momento seguinte tem que pensar o que vai comer, ou resolver algum problema do carro, ou ir visitar alguma coisa, ou começar uma trilha e tal. E aí é até um tempo para coisa, para um ou os dois ficarem mais calmos e resolver a situação. É um formato bom também. Eu acho que as pessoas, quando vêm de fora, falam: nossa, eu iria matar o meu marido, eu iria matar a minha mulher, porque não tem como ficar todo o tempo com ele. E claro, assim, a questão de enjoar um do outro. Ela só me ama cada dia mais. É isso. Justo, Júlio. Não, é verdade. Mas, lógico, a gente às vezes precisa de um tempo só pra gente, né? A gente passa o tempo inteiro junto. Às vezes eu falo para ele fala para mim, ó, me dá 5 minutos, me dá 10 minutos. Hoje eu preciso da tarde só para mim. Então fica cada um de um lado, tá tudo bem. Daqui a pouco São a gente 2 volta. andares também, dá para ficar um embaixo e outro na barraca de teto. Fica na barraca que eu fico dentro. Verdade. Quando estão brigados, cada um dorme de um. Dois Dorme Dois cômodos, dois cômodos. cômodos, verdade. E um jardim imenso. Se quiser dar uma volta, se quiser, é só sair. Meu, e vocês. Gente, se eu estiver sendo vazio, vocês me corrijam, tá? Vocês Tá estão sentindo um relacionamento mais forte depois disso? Ou certa vez a coisa só com uma dinâmica diferente, sabe? Vocês se conheceram. Porque mesmo por 5 anos, cara, eu acho que é outra. Você conhece a pessoa no mais 24 horas, assim. Sim. Vocês sentem hoje vocês não estão mais fortes? Como que é? Como a viagem afetou vocês? Sem dúvida, eu acho que a gente fortaleceu muito o nosso relacionamento, né? A gente tá junto faz 10 anos, mora junto faz 5, tá casado faz 3,
Mas realmente esse é o momento que a gente está se conhecendo mais, assim. Então, os 2, 3 primeiros meses vivendo no carro, a gente teve que ter bastante conversa para adaptar algumas coisinhas. Então, por exemplo, o Lucas ele tem muito mau humor quando ele está com fome, e eu tenho muito mau humor quando eu acordo. Então, são certas coisas que a gente teve que ir, cada um dando uma equilibrada de um lado, para a gente evitar uma discussão. Então, tudo isso, querendo ou não, a gente foi se conhecendo e foi entendendo mais o lado do outro para a gente conseguir estar junto o tempo inteiro. E sem dúvida isso fortaleceu muito. E fica mais intuitivo também, como você está com a pessoa todo o tempo, você começa a notar quando a pessoa não está num dia bom, quando a pessoa está irritada, quando o motivo é fome ou o motivo é falta de café, no caso da Maíra cedo. E aí você vai fazendo estratégias, né? Você já acorda mais cedo, já deixa o café pronto, tira aquilo da frente e começa o dia. Exato. Então a gente. Ou assim, às vezes eu tenho que comer antes da Maíra, porque a minha fome vai vir antes, eu vou ficar mal-humorado, então come, Lucas, Maíra espera um pouco. Isso, abre um pacote depois de bolacha, vai matando sua fome aí, que daqui a pouco a gente almoça. Isso foi uma coisa que a gente criou, assim, os snacks durante a manhã, muito em função de mim. Mas exatamente. Desculpa. Pode falar. Pode dizer. Eu ia falar que sou do Tim Maíra, que se não tiver café, amigo, gente, aí não dá pra viver, não dá pra ser feliz, sabe? Eu falo que as coisas que não podem faltar no nosso carro de jeito nenhum: café, fruta, queijo, ovo, fruta e cerveja. Essas coisas, a gente não morre de fome. A gente não morre de sede. Se eu tivesse um bunker, eu ia levar isso. Se tivesse um bunker, eu ia levar exatamente isso, sabe? Aí então, pra passar o apocalipse aí. Exato, pronto. Não morre de fome, nem de sede, nem de mau humor. Tá tudo certo, gente. Spotify tem que ter. Não, mas tudo bem. Aí a gente conversa. Spotify tem que ter, né? E como foi o começo, assim? Primeiro, de onde veio o nome Adiantes? E como foi o começo, esses primeiros os meses, assim? Eu queria entender como vocês se sentiram, sabe? Porque eu, conversando aqui com a minha namorada, eu falei assim, cara, eu acho que os primeiros meses vão ser muito complicados até a gente entrar na rotina. E não sei, e a estrada te ensina muito, né? Não só a estrada, as pessoas se encontram, sabe? Eu queria entender como foi o começo, assim, que você sentiu, mais angustiados, mais tristes, mais felizes, e como vocês estão hoje? O nome, começando pelo que você perguntou sobre o nome, né? Adiantes foi a identificação do projeto e também do momento que a gente estava passando, né? Então, você ir adiante em alguma coisa, né? Seguir em frente, esse era um dos motivos. O outro, claro, ligado a adiantar-se, né? Porque eu tenho 31, a Maíra tem 32, então às vezes é um sonho de viagem que as pessoas fazem na aposentadoria, né? Esperam chegar à fase de poder curtir a vida, né? E aí começam as viagens por mais tempo. E a gente viu várias situações de pessoas próximas, família, que às vezes não chegou com saúde para fazer isso, tantas coisas que podem acontecer no meio, filhos, tal. E aí a gente resolveu adiantar o processo, realizar esse sonho antes da velhice, né? E o terceiro, que já era uma ideia que a gente tinha de antes, a gente não tinha já colocado no papel, mas não tinha executado. Então, também tem o sentido adiantes, a ideia de antes. Então, são esses três sentidos que se liga totalmente ao que a gente fez. E o começo, ele é difícil, é uma mudança de estilo de vida. Se você puder fazer uma transição, é legal, tipo, não sair da sua rotina e já pegar a estrada. Então, a gente achou que ia ser 3 meses, virou 6 meses, planejando, já não na rotina do trabalho e não na vida da estrada. Foi importante para a gente fez... foi importante para colocar a cabeça no lugar, a gente fazia muito exercício,
a gente conversava, a gente planejava, fazia as compras para o carro, entendeu como ele funcionava, testou muito. Então, um período de adaptação fora do carro, assim, para ele. Foi ótimo, foi A muito gente bom. fazia viagens teste e voltava. Então, isso é importante também para testar o carro, o sistema do motorhome, hidráulico, elétrico. As coisas que E, vocês estão levando. e nós mesmos, né? O entrosamento nosso. Isso a gente recomenda você, antes de pegar o roteiro em definitivo, fazer alguns testes. Vai para a praia, vai para a montanha, por exemplo, vai para a Cuesta, em Botucatu, vai na Serra do Mar, ou vai para a Serra... Faz um acampamento selvagem, faz um acampamento convencional, tudo, assim, para você ver se aquilo ali funciona para você. Então, E é igual, assim... Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, né? Intercâmbio, quando você vai para ficar 6 meses ou 1 ano, os primeiros 3 meses são os mais complicados. É a adaptação, é a língua, é uma nova família que você está ali. No carro não é diferente. Tem esses 3 meses que você sente saudade, você acha estranho tudo que está acontecendo, mas depois aquilo é o seu dia a dia e você vai em frente, né? Uma vez a gente conversou com uma pessoa que já viajou o mundo de carro e tudo, e ele falou pra gente, né? Acho que a gente estava conversando com ele, sei lá, no 6º mês de viagem, 5º mês de viagem, ele falou pra gente: olha, o pior já passou. O pior já passou. Os 3 meses, os 3 primeiros meses são os meses de adaptação. Vocês passados esses 3 meses, tá tudo bem, vocês vão continuar. Se vocês se adaptaram nesse tempo, quer dizer que vai dar certo. Né? Pode ser que não, mas a maior parte das pessoas desistiria nesses primeiros 3 meses. E agora a gente enfrenta o oposto, que é já tá 1 ano na estrada e querer mais, e querer mais, e querer mais. E assim, quando a gente volta para visitar os nossos pais, ver os nossos amigos, uma rotina aqui mais da cidade, a gente estranha muito. Estranha muito. Perde um pouco o ritmo, né? Sim, e até perguntar, isso vocês falam, isso é muito verdade, né? Porque essa viajar, por mais que você tenha realmente, você sabe que vai viver coisas incríveis, tem essa parte de você sair da sua zona de conforto, sabe? E isso dói. Depois a mesma coisa, quando o carro e toda a rotina vira sua zona de conforto, você já não tem aquela sua realidade, né? Eu queria até entender, tipo, e depois? Primeiro, antes e depois, peraí. Primeiro, quanto tempo vocês planejam viajar? E se vocês têm ideia de voltar para a rotina de vocês um dia, ou assim, cara, é isso que eu quero da vida e vou tentar, não sei o que fazer. Esse é um dilema que a gente está enfrentando agora. É uma pergunta boa que a gente também se faz. A gente não tem a resposta. O que a gente sabe é que, pelo fato de a gente não ter saído do país, não ter acessado os destinos que a gente tinha no nosso roteiro inicial, que era a América do Sul, a gente sente que, por esse motivo, a viagem continua, né? O nosso plano era de 1 ano. Então, agora, dia 18, a gente entra no 2º ano, no 2º ciclo. E claro que a gente pensa em como continuar isso por mais tempo, porque passado esse 1 ano, já está rodando um tempo extra que a gente não planejou, nem na parte financeira, nem na parte de roteiro. Mudou muito, né? A pandemia dificultou a gente acessar lugares fora do Brasil. Ainda bem que a gente está no Brasil, num país continental, né, que tem muitas regiões e tal, mas se a gente daqui a pouco faz o norte e ainda fica muito tempo sem conseguir acessar outros lugares, a gente vai ter de novo que enfrentar... replanejamento. Replanejar, voltar para os mesmos estados, voltar para o estado de São Paulo. A nossa intenção é ter um formato diferente, a gente não quer voltar para os mesmos... para a mesma rotina que a gente tinha, porque era uma rotina que a gente não via muito futuro, assim, de criação de filho, a gente sempre longe um do outro. Agora a gente já está mais perto,
nenhum de nós quer voltar à loucura que estava a nossa vida nos últimos 10 anos. A gente brinca que, né, a viagem ela tem se passado por fases, né? Então, a gente teve uma fase 1 aí da viagem, que foi logo que a gente saiu, que a gente se questionava muito sobre a decisão que a gente tinha tomado. E a gente pensava muito o que a gente vai fazer depois, como será que vai ser, será que a gente vai voltar para aquela rotina? E aí, isso a gente já deixou para trás, a gente já está na fase 2, que é, eu tenho certeza da decisão que eu tomei, se eu tivesse que voltar atrás, tomaria essa decisão de novo, e eu ainda não sei o que vai ser do futuro, mas a gente já tem certeza que voltar à rotina que a gente não quer mais. Então, a gente ainda vai ter que chegar na fase 3, que vai ser talvez esse replanejamento de como vai ser esse retorno, se vai ter um retorno. Então, são muitas questões que a gente ainda não tem uma resposta. Eu fico pensando isso também, sabe? Porque acho que toda escolha que a gente faz, a gente tem que abrir mão de outras, de alguma coisa, né? E tem que Sim, renunciar a alguma coisa. sim. E eu fico pensando, por mais que, tipo, eu ame viajar, tipo, a gente se preparou todos esses anos para isso, a gente tem, eu fico pensando, cara, mas vou abrir mão, do que eu tô abrindo mão? Tô abrindo mão, tipo, cara, meus avós já estão mais velhinhos, sabe? O tempo de qualidade do meu pai. São essas coisas que às vezes fica na minha cabeça, sabe? Tipo, eu estou abrindo mão de uma convivência mais saudável e sei lá, mais perto com quem eu amo. Tem aquela coisa do largar tudo, né? Que a gente ouve. Ah, largou tudo e pegou a estrada, largou tudo e foi viajar o mundo. A gente não acha que você larga tudo, né? Porque você tem o seu conhecimento, você tem sua profissão, você tem sua família. Sua família e seus amigos vão continuar aqui, Vão você não tá continuar largando ali eles. e a gente viu muita coisa adicionando à nossa vida. Experiências novas, conhecimentos novos, pessoas novas, lugares. Então, na verdade, tem até um texto que a gente escreveu sobre isso, que não é bem largar tudo, porque você não larga exatamente, você não larga nada, você adiciona coisas e depois, quando você retornar, se retornar, você tem o que você já tinha e mais tudo que você viu. Uma Isso ninguém bagagem tira de enorme, você. exato. E aí não é coisa que você compra com dinheiro, né? É uma reunião de experiências, de pessoas que não tem preço, né? Uma coisa. O que a gente largou são coisas materiais, então vender Vendeu coisa, imóveis, isso. deu roupa, isso tudo a gente Isso é de desapegou, mas menos, isso é de de menos. menos. Isso, se quiser, compra depois e a gente aprende a viver com muito menos. Então, isso foi uma coisa que foi um aprendizado enorme pra gente também na viagem, né? Aprender a viver com menos dinheiro, com menos coisas, tudo. Então, aprender a dar valor para pequenas coisas também. Então, dá valor para um banheiro, para um vaso sanitário, para um banho quente. Certas coisas que você tem todo dia na sua casa, você abre a torneira, você tem água, você tem uma coleta seletiva de lixo De na porta da lixo. sua casa. E não, você vai ter que carregar seu lixo com você não vai achar um lugar para descartar. Talvez a água que você encontre na torneira não seja potável. Então, várias coisas que a gente começa a ter que lidar e começa a dar valor. Então, na verdade, a gente está adicionando um montão de coisas assim na nossa vida. E às vezes a gente tá com questões que a gente acha que é muito complexo para resolver na nossa vida, cada um é um mundo, né, na cabeça, mas quando você vai para realidades de simplicidade, dentro aqui do país ou fora, você vê na visão de uma pessoa que tem outras prioridades e que vive uma coisa muito mais simples e é muito mais feliz às vezes. Então você vê que as coisas que você fica lá um tempão achando que é super complexo pode ser resolvida de forma muito simples. E acho que a busca da felicidade é uma delas, né? Você fica achando que é muito difícil a busca pela felicidade, pessoas são felizes, comunidades que estão perto de um rio, as crianças ficam pulando ali o dia inteiro e fica daqui a pouco as mulheres lavando louça junto e confraternizando e depois fazem um churrasco os homens, seja como for a organização. Mas a gente viu que não é tão complexo de resolver os nossos problemas, com a experiência de uma vida simples e pessoas ao redor que são mais simples também. A gente vai longe
Vai filosofando. Travou lá. De vocês, gente. Eu Estão ouvindo? Então, agora sim. Agora sim. Tá bom. Para finalizar, que eu sei que tomei muito tempo de vocês, eu queria muito agradecer a presença de vocês mesmo, assim, eu acho que me ensinou muito. Eu queria que você falasse um pouco se antes de sair, vocês ouvissem tivessem que ouvir algum conselho, qual seria, assim? Arthur, eu queria ouvir esse conselho ao sair que ia mudar a minha vida, meus meses, sabe? Eu queria ter ouvido esse conselho que me ajudaria muito. Vocês têm isso na mente? Acho que o primeiro é você contar com pessoas que ou tiveram uma experiência parecida, ou que têm o mesmo carro, que já foram para os lugares. Às vezes a gente fica num mundo nosso, um pouco individualista, de pesquisar por si só, querer fazer uma coisa sozinho, e muitas pessoas podem te ajudar. E querem te ajudar. E cada vez estão mais acessíveis. Você consegue mandar uma mensagem pelo Instagram, você consegue um contato do WhatsApp, e aí você está muito mais preparado. Esse nosso bate-papo, por exemplo... Espero que tenha ajudado. A gente espera que tenha ajudado. A gente teve Nossa, isso muito com outras mesmo. pessoas. A gente teve isso com outras pessoas que foi fundamental para a gente começar. Então, a gente está, na verdade, tentando retribuir uma coisa que fizeram com a gente também. Então, toda ajuda que a gente passar para frente é o mínimo, né, que a gente pode fazer. Eu acho que uma coisa também que a gente tinha que ter ouvido antes, e a gente foi aprendendo também, foi que a gente não precisa ter medo de todo mundo. Às vezes as pessoas querem ajudar e fazem isso de bom coração, sabe? Então, tem muita maldade, às vezes, na cabeça das pessoas. A gente ouviu de muita gente do tipo, como que vocês viajam sem uma arma? Como que vocês... dormem no relento. Dormem em qualquer lugar, vocês não podem confiar. Como que você... Falar para o Lucas, como que você viaja com a sua esposa? Você tem coragem de viajar com a sua esposa? Ela vai acontecer coisas horríveis com ela. Calma. Assim, a gente encontrou muito mais pessoas boas do que ruins. Ruins dá para contar no dedo. Assim. Mas bem intencionadas do que mal intencionadas. E o Brasil como um país que é tido como um turismo perigoso, violento, regiões carentes. A gente aprende, a gente brasileiro, não sei do Brasil inteiro, mas a gente aprende a ter medo, sabe? Exato, a gente aprende uma cultura. Tem a cultura do medo, né? Andar na rua, ficar olhando para trás, ver se você consegue segurar o celular. É complicado. Exato. Então, eu acho que era uma coisa que, talvez, se tivessem dito isso pra gente antes, a gente teria saído com um pouco menos de medo, assim. Mas a gente foi aprendendo isso também. Às vezes, aprender Você tem que saber chegar nos lugares, né? Se portar nos lugares, a pessoa vai te respeitar, né? E lugar que você não pode ir, assim, você tem que ter a noção que ali realmente é perigoso para todo mundo. Então, não pare num lugar que você não tem nenhuma informação. Mas se você tiver algumas informações, se você a gente usa um aplicativo que ajuda muito a gente nas paradas, conversa com pessoas que já estiveram ali, conversa com as pessoas ao redor que isso funciona. Perdão, o que você perguntou? Qual aplicativo? O iOverlander. A gente iOverlander, a gente é fã desse. A gente usa demais. Eu não vou adotar porque vai estar gravado mesmo, vou ter que editar. Vai procurando nossas marcações lá. Já foram quase 90 lá no Brasil. Todo lugar que a gente para, a gente marca lá, a gente põe comentário para ajudar os outros viajantes também. Eu vi um site, até mandei para o Gabriel, em casa, que é um site onde, não sei se é esse, que é um site tipo que os viajantes, os turistas, eles ranqueiam a cidade como segurança de 0 a 10, conexão à internet, aberto à comunidade LGBT, isso no mundo inteiro, é muito bom, no mundo inteiro. Então você vai para Bagdá, sei lá, aí e vai estar tipo nota 0 a 10, quanto a Bagdá é aberta aos homossexuais, ou tem conexão à internet, é bom para trabalhar, aí tem uma parte tipo
Quando a Nossa, cidade é manda boa pra para quem tá gente, que eu fazendo. quero ver, Vou mandar pro WhatsApp. por favor. Gente, aonde eu encontro adiantes? A gente tá no Instagram, então @adiantes, exatamente como se fala, com S no final. A gente tem o site, que é adiantes.com.br, e semanalmente, quinzenalmente, a gente tenta toda semana, pelo menos, colocar um post no nosso blog também, falando sobre assuntos diversos, né? O Lucas que escreve lá. Chama Então, Blog to be Wild. ele tem um link no nosso Instagram, mas de qualquer forma, entrando no site, já você consegue acessar o blog. Então, Vai lá estar vai aqui na ter descrição também. Eu vou isso, deixar aqui lá na vai ter as descrição. informações sobre a gente, sobre o carro, sobre o planejamento, o roteiro, tudo tá lá no site. Fotos dos lugares que a gente teve, fotos editadas, vídeos. A gente está Então, tentando colocar a maioria do conteúdo o máximo que a gente consegue. nessas duas plataformas por enquanto. Gente, então, Maíra. Nossa, gente, eu morri aqui. Normal. Tô vivo. Não é coronavírus, é tempo seco. Aqui em Bauru tá um tempo seco complicado. Maíra Lucas, é Maíra, né? Falei certo agora. Isso, tá certo. É Maíra Lucas, muito obrigado mesmo pela A conversa. gente que Vocês me ajudaram agradece. muito. Não só Valeu, aqui na Arthur. entrevista, mas antes. Eu sou muito grato a vocês aí, de verdade. Eu espero que nessa nova versão a gente se encontre na estrada. Pra gente fazer Amém. uma janta aí. A Angélica fazer uma Vai dar janta aí. certo. Angélica, Sim. A gente é um prazer participar e poder ajudar. Fechou, gente. Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu, um abraço. obrigada. Tchau, Até a próxima. tchau. Tchau e boas viagens.